Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês alguns aspectos referentes ao metabolismo dos corpos cetônicos. Vou focar um pouco mais na parte de oxidação, ou seja, de uso deles como fonte de energia, mas também gostaria de responder algumas questões importantes, como por exemplo, por que eles são sintetizados? Onde eles são sintetizados? E outras mais ao longo do vídeo, ok? Primeiro vamos só recapitular um ponto importante aqui. Os corpos cetônicos, a síntese deles é predominante, especialmente durante o jejum. E à medida que esse jejum se prolonga ainda mais, esta síntese torna-se cada vez mais aumentada. Então, nós tendemos a ter uma síntese maior desses corpos cetônicos durante um jejum mais longo. E o fígado é o principal órgão encarregado de síntese desses corpos cetônicos. Para isso, ele utiliza acetil-CoA. O acetil-CoA, ele vem, nesse caso, especialmente da oxidação de ácidos graxos, então do processo de beta-oxidação. Inicialmente, evidentemente, esses ácidos graxos que geraram o acetil-CoA, esse acetil-CoA vai ser utilizado ali como dentro do ciclo de Krebs para a síntese de ATP. Mas chega um certo momento que, como aquela quantidade de acetil-CoA está elevada, a quantidade de coenzima A livre dentro da célula hepática está diminuindo cada vez mais, a oxidação de ácidos graxos também vai tender a diminuir. Por essa razão, o fígado encontra uma forma também de manter esta oxidação de ácidos graxos, liberar coenzima A para essa oxidação. E uma das formas é sintetizando corpos cetônicos. Os corpos cetônicos passarão a ser combustíveis muito importantes para músculo esquelético, músculo cardíaco, córtex renal, e o cérebro também vai se adaptar bem à utilização dessas moléculas como fonte de energia. Nesses tecidos extrahepáticos, o que vai acontecer basicamente? Esse caminho metabólico que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, aqui eu estou demonstrando o principal corpo cetônico presente, utilizado, nós temos outros também, mas aqui eu estou mostrando o principal, que é o beta-hidroxibutirato, o isômero D, que é o mais prevalente, o mais importante metabolicamente nesse sentido, e que as nossas enzimas estão adaptadas a utilizar. Então, esse beta-hidroxibutirato, em tecidos extrahepáticos, aqui vou focar no cérebro, por exemplo. O que vai acontecer, então? Ele vai ser convertido a cetoacetato. Quem faz essa reação é uma desidrogenase específica, beta-hidroxibutirato desidrogenase. Se é uma desidrogenação, é uma reação de óxido-redução. Alguém tem que estar reduzindo, alguém tem que estar oxidando. Ou seja, uma reação de transferência de elétrons. Se está havendo transferência de elétrons, tem que ter carreador eletrônico envolvido. Nesse caso, o NADH. Então, elétrons são retirados do hidroxibutirato, são transportados para o NAD+, que se converte em NADH, e o resultado desse processo de oxidação aqui é a formação de acetoacetato. Além disso, o que mais acontece? Acetoacetato agora será convertido em acetoacetil-CoA. Quem catalisa essa reação é uma transferase, chamada de beta-cetoaciltransferase. Ela é também popularmente chamada de tioforase. Tioforase é o outro nome que é dado a essa enzima. Então, ela faz essa reação utilizando coenzima A vindo do succinil-CoA, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Succinil-CoA sem a coenzima A vira succinato, né? E essa coenzima A é passada ao acetoacetato, que se transforma em acetoacetil-CoA. Observe que a diferença dessa molécula para esta molécula é justamente a presença da coenzima A aqui nesta região final da molécula. Logo em seguida, o que nós temos? A terceira etapa, catalisada pela tiolase. Cuidado, tá? Não confundir esta que eu disse que pode ser chamada de tioforase com esta que é uma tiolase. É diferente. A tiolase, o que ela faz? Ela cliva, ela separa aqui esta molécula em duas regiões, entra uma nova coenzima A, e o que eu tenho agora? 2 acetis-CoA disponíveis lá, por exemplo, no tecido cerebral, no tecido nervoso, no tecido muscular, entre outros. E o que vai acontecer com esse acetil-CoA lá? Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, formar carreadores eletrônicos, para que no final do processo ATP seja produzido nesses tecidos extrahepáticos, certo? Então, olha o que acontece.
Se a gente pensar em termos hepáticos, esta oxidação de acetil-CoA vai estar diminuída. Por quê? Intermediários do Krebs são usados para gliconeogênese, outra via. Então, diminui a oxidação de acetil-CoA no fígado, porém os outros tecidos continuam tendo condição de fazer essa oxidação de acetil-CoA durante esse processo de jejum. Outra razão, o fígado ele é capaz de sintetizar corpos cetônicos, mas ele não utiliza corpos cetônicos. Então, o fígado não oxida corpos cetônicos no jejum. Por qual razão ele não consegue oxidar? O fígado não tem esta enzima aqui, ó, essa beta-cetoaciltransferase, que é a chamada tioforase, que eu contei para vocês. Então, o fígado não consegue catalisar esta etapa de oxidação. O fígado consegue fazer a síntese, que aqui não está mostrada, mas neste processo oxidativo, que é retransformar o beta-hidroxibutirato em acetil-CoA, ele trava nessa etapa porque ele não tem esta enzima. Então, gente, por essas razões, vale a pena eu fazer corpos cetônicos, o fígado fazer corpos cetônicos, porque eu permito a continuação da beta-oxidação lá, eu acabo liberando coenzima A. Ao criar corpos cetônicos, esse fígado não consegue utilizar corpos cetônicos porque falta ali uma enzima importante no processo. Os tecidos extrahepáticos captam esse beta-hidroxibutirato, realizam estas etapas oxidativas, culminando com a formação de acetil-CoA, a fim de que esse acetil-CoA possa ser utilizado no ciclo de Krebs, posteriormente, para a produção de ATP. Espero que você tenha compreendido. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. E até a próxima.